Oi, gente. Eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Deus. Hoje eu ouvi uma mensagem muito legal sobre tirar os ídolos do nosso coração. Os ídolos são aquelas coisas que a gente coloca no lugar de Deus. E isso tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. E se você percebe que existe alguma coisa na sua vida, nos seus pensamentos, no seu coração, que está ocupando o lugar de Deus, aquilo que você mais pensa no seu dia, aquilo que você mais quer na sua vida, aquilo que você mais se dedica, pode ser um ídolo. Provavelmente deve ser um ídolo do seu coração, que você precisa tirar. Só que tirar um ídolo, gente, não é fácil. Eu acho que você quebrar um ídolo, você pegar uma imagem e quebrar, é muito fácil. Mas você tirar o ídolo de dentro do seu coração. Eu falo coração, mas o coração não é isso aqui, não. O coração é aqui, ó. É a nossa mente. Tirar um ídolo da nossa mente, sabe? Uma coisa que tá apegada a nós, é muito difícil. Não é fácil. É um trabalho de oração, de buscar o Senhor, de fé, de persistência, de resistência contra você. Porque normalmente os ídolos que nós colocamos no nosso coração são coisas que a gente ama, coisas e pessoas que a gente quer muito, e a gente acaba colocando essas pessoas, essas coisas no lugar que pertence ao Senhor, no centro da nossa vida, dos nossos pensamentos, e isso não é bom. A palavra de Deus diz que não terás outros deuses além de mim. Nós não podemos colocar ninguém, nem nada no lugar de Deus. E todas as vezes que você colocar uma pessoa, uma coisa no lugar de Deus, você vai perder essa coisa e essa pessoa. Isso é uma coisa que Deus já me falou. Não adianta você se apegar demais a alguma coisa, achando que se você se apegar a ela, ela vai ficar com você ou você vai tê-la para sempre. Às vezes é totalmente o contrário. Quanto mais você se apega a ela, mais longe ela fica de você. Então, analise, qual o ídolo que está no seu coração. O que você mais pensa no dia, quando você acorda, quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está fazendo as coisas? O que ocupa a sua mente? Isso provavelmente é o seu ídolo. Não é fácil a gente tirar essas coisas que a gente ama de dentro da gente. É muito difícil. Eu posso dizer que é uma das coisas mais difíceis. Tirar coisas externas, a gente consegue, mas aqui de dentro da gente é a coisa mais difícil. Gente, eu tive um sonho essa noite. Eu vou contar como um sonho, mas a gente tem que pensar que Deus fala de qualquer maneira que Ele quiser, Mas hoje, claro que Deus fala principalmente pela palavra. Então, tudo tem que ter base bíblica, senão não vale nada. Então, Deus de vez em quando fala por sonhos comigo. E quando eu também aprendi que existem visões de Deus, mas não são visões sobrenaturais. Visões são aquelas coisas da sua mente. Ele abre a sua mente para você entender coisas. Igual, às vezes eu tô aqui falando a palavra de Deus, de repente vem um quadro na minha cabeça, assim, tipo, como se fosse um quadro, assim, uma imagem de alguma pessoa fazendo tal coisa. Aí, ou seja, que Deus tá querendo que eu fale sobre aquilo. Então, você às vezes tem visões e você não sabe que você tem. Às vezes você tá pregando, eu tô falando de pessoas que servem a Deus. Às vezes você tá pregando para alguém, você tá falando de Jesus e vem na sua mente imagens, assim, que às vezes estão fora de contexto,
Mas se você pegar aquilo ali, entender que aquilo ali é Deus falando com você alguma coisa, provavelmente você vai ver que Deus te dá visões também. Eu lembro que um dia eu estava evangelizando uma senhorinha no hospital, e era a última pessoa do hospital que a gente evangelizou, a última pessoa de todas. A gente passou no hospital inteiro e a última era essa senhora. Era uma senhora muito velhinha, ela já estava assim, cega, já não enxergava mais, já estava assim, ia morrer, provavelmente ela já estava morrendo. Naquele momento que eu comecei a falar com aquela mulher, na hora que eu abri a boca para falar com ela, porque eu sempre, quando eu vou falar, eu peço a Deus para pôr a palavra na minha boca, quando eu vou falar de Jesus para alguém. Na hora que eu comecei a falar com ela, eu falei assim, aqui, senhora, eu falei o nome dela, e falei, olha, Deus trouxe a gente aqui por sua causa. Tipo assim, como assim, né? Por sua causa. Não sei por que eu falei isso, mas de repente começou a brotar dentro de mim essa certeza que Deus levou a gente naquele dia por causa daquela senhora, porque Ele queria salvar aquela mulher. E Deus foi confirmando isso dentro de mim na hora que eu tava falando com ela, uma certeza tão grande que eu tinha, que eu tava falando com ela como se eu soubesse realmente que era aquilo. Deus quer salvar a senhora e Ele trouxe a gente aqui por sua causa. Deus me colocou uma certeza em mim tão grande sobre isso que eu saí dali assim meio abobada com aquilo, porque eu mesma, se fosse de mim mesma, eu não falaria isso. Eu não, tipo assim, Deus me trouxe aqui só por sua causa. Não, mas naquele momento eu tinha certeza que era por causa dela. Então, às vezes, Deus vai colocar umas coisas dentro de você, assim, que você mesmo vai falar, nossa, por que eu tô falando isso? Na verdade, é Deus que tá colocando. Então, às vezes, quando você estiver pregando, quando você estiver falando de Jesus para alguém e vier imagens na sua cabeça, igual, por exemplo, ontem eu tava gravando um vídeo, eu vou até postar ele depois, na hora que eu tava falando aqui, veio na minha imagem, na minha mente, uma pessoa com dificuldade de largar o fumo, o cigarro. Gente, eu não fumo, ninguém na minha casa fuma. Por que eu comecei a pensar sobre isso? É porque Deus queria que eu falasse sobre isso. Então, às vezes, você tá... Não tem nada a ver com o que eu tava falando, né? Eu tô falando isso aqui porque, às vezes, tem gente que não sabe como que Deus fala com a gente. Como que Deus usa você. Então, agora você pode entender que visões não são necessariamente visões de coisas. É, muitas vezes, uma imagem que Deus traz à sua memória, à sua mente. E você pode falar isso sem medo de errar. Com certeza tem uma pessoa ali com aquele problema que você está falando. Então Deus fala às vezes comigo por sonhos. Não todos os sonhos. E eu quase não lembro de sonhos. Gente, depois de alguns anos já tô ficando velha já, né? Quando eu era nova, eu dormia muito. Então eu tinha um sono muito pesado. E eu tinha muito sonho. Hoje em dia, raramente eu lembro de sonhos. Porque eu não chego, às vezes, ao estágio do sonho. Porque o meu sono é muito leve. Então, qualquer barulho, eu acordo. Então, esse estágio do sonho, você tem que estar no sono bem profundo, né? Então, eu praticamente não tenho sonhos. É muito raro eu ter. E Deus me deu já alguns sonhos. Por exemplo, quando a minha mãe ia falecer, eu tive um sonho exatamente mostrando da morte da minha mãe, mas de uma forma totalmente... Era uma serpente que estava perseguindo ela, de repente ela sumiu no sonho. Então era um aviso de Deus, eu tenho certeza que era. Já tive outros sonhos, por exemplo, uma vez eu sonhei que tinha um leão dentro da minha casa, que ele estava tentando me atacar, e Deus me falou que aquele leão era o diabo, que uma pessoa da minha casa estava dando brecha para ele agir na nossa vida. Então, assim, eu já tive muitos sonhos. Eu não sou uma pessoa apegada a essas coisas de sonhos, de visões, de profecias. Eu acredito que existe, mas eu não sou uma pessoa que busca essas coisas. Então, quando eu falo isso, é porque eu tenho certeza que eu tô falando uma coisa que eu tenho certeza que é Deus, porque eu não gosto muito desses misticismos, não. Então, eu tive um sonho essa noite que eu tava sentindo uma dor
E essa dor tava doendo muito, uma parte da minha mão. E aquilo ali tava ferindo todo o meu corpo, tava todo dolorido por causa de uma feridinha, de uma coisa que tava na minha mão. Só que quando eu olhava pra minha mão, aquilo ali parecia uma ferpa, uma ferpinha, que se eu puxasse ela iria sair inteira. Parecia uma ferpa, parecia uma coisa pequena. Mas quando eu fui puxar aquela ferpa, na verdade não era uma ferpa, era um bicho desse tamanho que tava aqui na minha mão. Então, assim, eu acredito que possa ser uma mensagem de Deus. Por quê? Às vezes a gente acha que o problema que a gente está vivendo é uma coisa muito simples, mas provavelmente é uma coisa muito mais profunda, que a gente precisa orar mais, é uma coisa mais difícil do que a gente imagina. Então, se você está vivendo um momento da sua vida que você tem dificuldade de buscar a Deus por algum motivo, porque você colocou um ídolo no seu coração e isso não sai de você por nada, você faz de tudo para esquecer isso, para parar de pensar nisso, mas isso não sai da sua cabeça e isso está te fazendo muito mal. Então a gente tem que, como eu fiz, né? Me esforcei para tirar essa ferpa, mas a ferpa não era uma ferpa, era um bicho grande, nojento que estava na minha mão. Então, ou seja, às vezes o problema não é tão simples quanto a gente pensa, às vezes é uma coisa maior, que a gente vai ter que usar mais esforço, que a gente vai ter que se esforçar para tirar aquilo da gente que está adoecendo às vezes você. Então, queria propor para vocês, né, para a gente juntos orar, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus todos os dias. Foi isso que Deus falou comigo. Todos os dias eu voltar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia todos os dias, a orar todos os dias, para eu conseguir vencer as lutas da minha vida. E você também. A gente não vai vencer as lutas da nossa vida pelo nosso esforço somente, mas pelo poder de Deus. E o poder de Deus está na palavra, na oração, na comunhão com o Senhor. Então a gente nunca vai ser fortalecido se a gente não alimentar-se da palavra de Deus, das coisas do alto. Então, a partir de hoje, eu vou tentar ao máximo, eu não vou falar que eu vou fazer isso todo dia, porque eu não posso falar o que eu não vou fazer. Todos os dias eu vou tentar gravar um vídeo ou um áudio com o estudo da palavra. Nós vamos voltar a estudar a Bíblia todos os dias. Se eu não conseguir fazer isso pela manhã, nós vamos fazer à noite, sei lá que horário. Mas nós vamos meditar na palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias, fazer jejum. Nós vamos lutar contra essas coisas, apertar mesmo, tirar esse bichinho, esse mal que talvez está fazendo mal para você inteiro. Às vezes a frieza espiritual, né, a carnalidade, essas coisas muitas vezes estão nos enfraquecendo e a gente tem que pôr força para tirar isso da gente. Então, o que Deus pôs no meu coração é isso. E que nós temos que nos esforçar e voltar à prática das primeiras obras, né? Porque aqueles dias que a gente estava com mais comunhão com o Senhor, o que a gente estava fazendo? Porque às vezes a gente quer voltar ao primeiro amor, mas não volta a fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando a gente estava no primeiro amor. Então, vamos estudar a Bíblia juntos. Gente, eu tenho certeza que Deus me chamou para ensinar a palavra dele. Eu falo de relacionamento, eu falo de psicanálise, eu falo de um monte de coisa, mas eu tenho certeza que Deus colocou um chamado no meu coração para ensinar a palavra dele. Então isso tem que ser prioridade. Eu não posso colocar outras coisas como prioridade, a não ser a palavra de Deus. Podemos falar e fazer vídeos sobre um monte de coisa, mas a palavra de Deus é a prioridade, porque foi para isso que ele me colocou aqui, é para isso que eu existo, para falar a palavra dele. Então, eu quero voltar a estudar as escrituras, voltar a ler a Bíblia, a orar todos os dias, a fazer jejum. Jejum já faço, mas vou fazer mais, né? E vamos tentar tirar esse bichinho, esse mal que tá fazendo a gente adoecer, né? Porque às vezes é uma ferida que tá adoecendo o corpo inteiro. Às vezes é uma coisa, porque só era uma coisa que tava na minha mão, mas que tava me adoecendo por inteiro. Às vezes é uma coisa simples na sua vida, que parece pequena,
mas que está fazendo um mal danado na sua vida. Não tá escrito na Bíblia que se um membro do corpo estiver doente, todo o corpo sofre? Então, se uma parte do meu corpo estava sofrendo, o meu corpo inteiro estava sentindo dor. Então, às vezes tem coisas na nossa vida que são pequenininhas, mas que estão fazendo um mal tremendo pra gente. Então, vamos dedicar a partir de hoje a buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, a sair desse lugar de mornidão espiritual e voltar a buscar o Senhor de todo o coração. Eu proponho que você faça a mesma coisa. Orar de verdade, a buscar o Senhor. Se precisar, levante de madrugada. Se você acordar de madrugada, aproveite a oportunidade, vai orar. Se o diabo está tirando o seu sono, então vai lá e ora para ele parar de perturbar você. Então vamos começar de novo, voltar ao início de tudo, às primeiras obras, ao primeiro amor, para que a gente não adoeça, continue adoecendo. Porque um bichinho, né? Um bichinho era um problema, né? O bichinho é o problema. Um problema que estava em mim, que estava na minha mão, no meu sonho, ele estava adoecendo meu corpo inteiro. Ele estava fazendo eu sentir dores no corpo todo. Então, às vezes, uma coisinha que está na sua vida, ela está fazendo tudo na sua vida desandar. Aproveitando, falar do cigarro. Às vezes, o seu problema é o cigarro. Se você não largar isso, talvez é isso que está travando a sua vida. Um vício que você tem. Então, em nome de Jesus, vamos começar a partir de amanhã. Se Deus permitir, eu vou gravar vídeos todos os dias, ou um áudio mesmo, porque nem todo dia que a gente dá pra filmar não, né, gente? Tem dia que não dá pra filmar não, mas o dia que der pra filmar, a gente vai filmar. E nós vamos começar a buscar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e vamos começar a tirar tudo de ruim, tudo de errado da nossa vida, e vamos voltar ao princípio de todas as coisas, ao princípio do amor, do primeiro amor, da primeira fé. Vamos fazer isso? Então, que Deus te abençoe. Comece a partir de hoje esse propósito de buscar o Senhor de todo o seu coração e começar tudo de novo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Grande beijo. Se inscreve no meu canal, que você vai receber as mensagens. Clica lá no sininho para você receber as notificações. E vamos começar juntos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, tá bom? Beijo, tchau, amo vocês.